Olá galera, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o conceito de cidades-estado e a formação das chamadas polis, que são as cidades-estado localizadas na Grécia Antiga. Para a gente começar, é importante ressaltar que a gente está fazendo um recorte temporal dentro de Grécia Antiga. A gente vai falar aqui a partir da formação das polis, que começam a se organizar por volta de 800 a.C., o fim do período homérico, numa divisão mais tradicional que a gente tem de Grécia Antiga. Essas polis, elas vão ter a sua origem nos chamados genos. O que eram esses genos? Esses genos foram pequenas comunidades que se formaram espalhados pelo território que a gente chama hoje de Grécia, e que era chamado de Hélade. E essas pequenas comunidades, elas eram formadas por laços de parentesco. Então eram famílias que foram crescendo, foram começando a se fixar nesses espaços e começaram a se desenvolver. Esses genos, que tinham laços de parentescos ali dentro, né, eles eram autossuficientes. Eles produziam ali, através da agricultura, domesticaram animais, então tinha uma produção pecuária, alguns pescavam, e eles começaram a crescer, se complexificar e se tornar cada vez mais importantes e populosos espalhados por esse território da Grécia. Esse processo de complexificação desses genos fez com que eles se tornassem pequenos estados e, ao mesmo tempo, pequenas cidades. Daí essa ideia, que é tão comum na antiguidade, de cidades-estado. Essas cidades que estavam separadas entre si se reconheciam em algumas características. Elas tinham algumas características em comum. Por exemplo, todas essas cidades espalhadas, todos esses pequenos genos, tinham em comum o fato de cultuar os mesmos deuses. Esse era um fator que as ligava à religião, né? Eles tinham também como fator fundamental de ligação entre eles o idioma. Falavam o mesmo idioma, mesmo que de cidades diferentes. Então havia ali características semelhantes, apesar de, quando esses genos se tornaram mais complexos, passaram a ter governos próprios, com leis próprias, costumes próprios e formas de se organizar, tanto socialmente como economicamente independentes. Essa é a ideia de cidade-estado. É uma ideia de uma cidade que tem um governo próprio, autonomia para decidir os seus rumos e se organiza tanto socialmente e economicamente de maneira autônoma. Beleza? Então, por mais que essas cidades-estado, que a gente vai chamar na Grécia de polis, fossem separadas entre si, elas tinham uma ligação. Beleza? E aí é importante a gente salientar, é importante a gente apontar que essas cidades-estado, elas eram separadas também porque a geografia da Grécia é uma geografia muito peculiar. A gente pode perceber pelo mapa, né, aqui o território da Grécia, e a gente pode perceber que é um território com com uma costa muito grande, muito acidentada. No seu interior é um território que tem muitas montanhas, né, que tem um relevo bem complicado, e isso fazia com que essas cidades ficassem também espalhadas. O que não impedia dessas cidades-estado, dessas polis, se comunicarem, fazerem trocas comerciais, terem um certo tipo de conexão, seja econômica, cultural ou política. E nesse processo de formação das polis, nesse processo de crescimento dessas polis, duas se destacam bastante. A polis de Atenas, que fica na região da Ática, e a polis de Esparta, que fica na região do Peloponeso. E aí a gente vai focar um pouquinho nessas duas para entender tanto por que elas são tão importantes, quanto as suas características, já que elas são bem diferentes no seu modo de se organizar politicamente e também socialmente. Esparta, durante bastante tempo, né, foi um modelo para outras cidades gregas. Esparta tinha uma certa abundância econômica, tinha uma produção econômica bastante sustentável e tinha um modelo político e uma organização política que a tornaram muito forte
dentro desse contexto da Grécia Antiga. Como os espartanos se organizavam? Politicamente, Esparta estava organizado num sistema que a gente chama de oligarquia. A palavra oligarquia, se a gente tivesse que traduzir, né, é uma palavra de origem grega, ela significa um governo de poucos. Olig, esse prefixo significa poucos, e arquia é um governo, né? Então, o governo de poucos. Quem são esses poucos a quem a gente se refere na política espartana? Quem são os membros desse pequeno grupo que controlam politicamente Esparta? Esse pequeno grupo é um grupo formado pelos nobres espartanos. Aqueles que nasceram em famílias tradicionais, em famílias que têm uma descendência importante. E por que essas famílias são muito importantes? Principalmente porque são famílias de proprietários de terra. A gente tem que lembrar que na antiguidade, seja na Grécia, no Egito, em Roma, o controle da terra é fundamental. O controle da terra te dá poder, porque toda a produção, tudo aquilo que você precisa para sobreviver, vem da terra. Então, nascer numa família de proprietários de terra, naturalmente te concedia um certo prestígio social e um poder político e econômico. Então, nesse sentido, esse grupo de privilegiados que comanda a política espartana são filhos de proprietários de terra, são proprietários de terra que formam essa nobreza. Beleza? Então, esse governo de poucos, né, e que dentro dessa estrutura que a gente já vai desenvolver, a gente vai ter uma diarquia, e aí a gente está mais acostumado a falar no conceito de monarquia, onde você tem apenas um rei, né, ou um imperador, onde você tem apenas uma pessoa no topo dessa organização política. Aqui a gente vai falar numa diarquia, onde existem dois reis. E esses reis têm tarefas diferentes dentro dessa sociedade, né? Ambos têm, na sua origem, essas famílias de nobres, ambos vêm dessas famílias privilegiadas, né? Mas um tinha a função de cuidar da parte militar, de cuidar do exército, e outro tinha a função mais específica de cuidar da parte religiosa, de comandar os rituais religiosos, né, de comandar ali os sacerdotes dentro daquela sociedade que prezava tanto pela religião e tinha uma ligação tão forte com a religiosidade. Beleza? Então a gente tem esse governo de poucos, numa diarquia, e ainda nessa estrutura de poder, é importante que a gente destaque duas assembleias, né? Duas instituições que serviam como espaços para o debate político e as tomadas de decisão política, sendo inclusive mais poderosas e tendo uma atuação mais importante do que os próprios reis, que são a Gerúsia e a Ápela. A Gerúsia é um conselho de anciões, beleza? É um conselho formado originalmente por 28 membros daquela nobreza, mais velhos, respeitados, e que tomavam as decisões políticas, elaboravam as leis, que decidia se a Esparta entrava num confronto com outra cidade-estado ou com outro povo, era quem tinha a autoridade política maior dentro dessa polis. E esses membros da Gerúsia eram escolhidos por uma assembleia maior, com mais componentes, chamada de Ápela. A Ápela era uma assembleia aberta a todos aqueles que eram considerados cidadãos dentro da sociedade espartana. E em Esparta, especificamente, só era considerado cidadão, ou seja, só tinha direitos políticos, né? A ideia de cidadania aí está muito relacionada a poder participar da política. Então só tinha cidadania, poderes políticos, aqueles que eram de famílias nobres, dessa classe minoritária privilegiada de Esparta, que ganha o nome de esparciatas. Beleza? Então, dentro dessa estrutura política, onde poucos governam, tudo gira ao redor dos esparciatas, todo o poder político está na mão desses esparciatas, que são
divididos ali em duas assembleias. A Gerúsia, que é a principal assembleia que toma as principais decisões políticas, e a Ápila, que é uma assembleia mais ampla com a participação de todos aqueles que têm cidadania. Beleza? É através dessas assembleias também que esses reis são escolhidos, né? Mas, depois de escolhidos, esses reis passam a ter o poder sendo transferido de pai para filho. Esse poder dos reis, ele é hereditário. Tranquilo? Beleza? E aí, talvez, a característica que torne a polis espartana a mais famosa, né? Que a torne mais famosa na contemporaneidade, hoje em dia, e como ela é mais representada na cultura popular, né, é a ideia de ser uma sociedade voltada para a guerra. Esparta tinha um modelo de formação dos seus jovens cidadãos, dos seus jovens nobres, né, dos membros da aristocracia, de formação militar. Era uma educação que, claro, envolvia ali aspectos voltados para a arte, alguma coisa de filosofia, alguma coisa de compreender rituais religiosos, né? Alguma coisa sobre política, óbvio que eles estudavam isso também, mas o principal foco da formação educacional de um jovem espartano era a guerra. Era preparar esse indivíduo para o combate, para uma mentalidade guerreira. E isso começava desde a sua infância, desde que ele era criança. Aos 7 anos, os meninos começavam um treinamento junto de oficiais, né, junto de professores ali militares, e esse treinamento era um treinamento extremamente rigoroso, né, com a ideia de fortalecer e dar resistência a esses jovens. Esses jovens passavam frio, passavam fome, eram largados, né, no meio de florestas para testar a sua sobrevivência, treinavam o uso de armas, o combate corporal, força física, né, tudo isso para prepará-lo na sua maioridade, na sua vida adulta, para a guerra. Quando ele fazia 18 anos, se ele passasse por todos esses testes, ele se tornava um membro do exército espartano, no qual ele era obrigado a servir até os 60 anos de idade. Então essa pessoa, esse indivíduo, né, esse homem, ficava disponível ao Estado espartano até completar 60 anos de idade, uma idade bastante avançada, né, já que a gente vai ter ali Esparta se envolvendo em muitos conflitos, a necessidade de ter muitos soldados, de ter muitos militares. E aí eu volto no fator aqui que eu acabei de dizer que é importante, que é a ideia de homens, né? Toda essa educação, toda essa formação guerreira, ela está relacionada aos homens espartanos, tá? Toda essa ideia de cidadania, de participação política, também está voltada para os homens espartanos. Beleza? Agora, a mulher, ela, apesar de não ter direitos políticos, apesar de não participar dessa formação militar, ela é bastante respeitada na sociedade espartana, dentro de um contexto da antiguidade, obviamente. Por que essa mulher é respeitada? Porque ela é, primeiro aquela que gera, né, aquela que dá vida a essa nobreza de guerreiros. Então, eles prezavam muito uma mãe caridosa, uma mãe que pudesse ter filhos saudáveis. Inclusive, esse é um aspecto bastante cruel da sociedade espartana. Quando um filho de nobre nascia, né, logo após o seu nascimento, esse bebê ele era avaliado por um conselho, pelo conselho de anciãos, que faziam uma análise ali se essa criança estava saudável, fisicamente saudável, né, se ela não tinha nenhum tipo de problema de formação no seu corpo. Porque se nascesse uma criança com problemas físicos ou aparentando ter algum tipo de problema, essa criança era literalmente descartada. Essa criança era morta, porque era vista como um peso a ser carregado pela sociedade espartana. Já que, se fosse uma criança debilitada, uma criança fraca, uma criança com algum problema de formação, não poderia
ajudar em caso de guerra, não poderia passar por todos esses rituais de formação militar. Então a mãe ela era muito respeitada por causa da geração de filhos saudáveis. E tinha um papel ali de formação desse filho até o momento em que ele era entregue ao Estado para o seu treinamento militar. Beleza? As mulheres também tinham um papel importante na vida religiosa, podendo se tornar sacerdotisas e podendo exercer um papel influente naquela sociedade dentro do âmbito religioso. A gente divide a sociedade espartana basicamente em 3 grandes grupos. Tá? Esses grupos não são homogêneos, esses grupos não são uniformes, aqui é uma sistematização para que a gente compreenda de maneira mais tranquila a sociedade espartana. E a gente vai ter no topo dessa pirâmide social, digamos assim, os esparciatas, que eu venho citando aqui ao longo dessa aula, que são os únicos considerados cidadãos. Aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm poder político, aqueles que são donos de terra, aqueles que têm uma descendência mais tradicional, muitas vezes apontada como descendentes de divindades, ok? Numa ideia de uma descendência mitológica. Abaixo dos esparciatas, você tem um grande número aí, um grande grupo de homens livres, né, que podem ser camponeses, que podem ser comerciantes, que podem ser artesãos, né, homens livres, trabalhadores, que, apesar de terem a sua condição jurídica de liberdade, né, não são considerados cidadãos, não podem participar das decisões políticas do Estado espartano. E na base dessa pirâmide, você tem os chamados ilotas. Quem eram esses ilotas? Muitos deles eram prisioneiros de guerra, muitos deles eram pessoas que acabaram se endividando e, nesse sentido, se tornaram servos do Estado. A gente não chama os ilotas de escravos, porque eles não eram uma mercadoria, eles não podiam ser vendidos, eles não eram comprados, né, não eram trocados dentro de um mercado. Mas eles não tinham a sua condição de liberdade plena. Eles eram obrigados, muitas vezes, a servir esse Estado, a trabalhar para o Estado espartano. Então eles eram servos, numa ideia de servir ao Estado. Vejam bem, eles também não eram servos de indivíduos, de particulares. Eles serviam ao Estado espartano. Principalmente em quais funções? Auxiliar em grandes obras, auxiliar na produção agrícola. Muitas vezes trabalhavam servindo na própria realeza. Então os ilotas tinham um papel também importante ali, principalmente nos trabalhos braçais. E para a gente fechar esse contexto geral de Esparta, a gente vai ter uma economia de base agrária. A maior parte da produção espartana vinha da agricultura. E nisso eles iam muito bem. Conseguiam ter um excedente de produção, conseguiam estabelecer comércio com outras regiões, né, comércio marítimo, inclusive, e isso tornou Esparta uma cidade-estado muito poderosa. E Esparta vai rivalizar durante um bom tempo na história da Grécia Antiga com outra polis muito importante, que é Atenas. Esparta e Atenas são as 2 principais polis gregas da Antiguidade. E Atenas, a gente vai dividir aqui em 2 fases, em 2 momentos. A gente vai falar de uma fase aristocrática, né, um primeiro momento de formação dessa cidade-estado, onde ela era governada politicamente, comandada por uma aristocracia, por um grupo minoritário de nobres, e um segundo momento, que a gente vai falar de Atenas na sua fase democrática. Beleza? Até o século VII, até o século VI, Atenas é governada por uma aristocracia, e a sociedade ateniense ela era formada basicamente por 4 grupos. No topo dessa pirâmide social, essa aristocracia ateniense são chamados eupátridas, e essa palavra de origem grega quer dizer os bem-nascidos. Mais uma vez, quem são esses bem-nascidos? Aqueles que nascem em famílias de donos de terra, famílias tradicionalmente importantes, que dizem ser descendentes dos deuses, né? Que têm uma origem mitológica e que durante muito tempo tiveram
muita força política e foram as principais famílias, é claro, de Atenas. Né? Abaixo deles você tem um grande número ali de homens livres, o chamado povão ateniense, que é o demos. O demos, né, a gente pode comparar aí, se a gente for voltar, com os periecos, né, que são essa base da sociedade ateniense formada por homens livres, trabalhadores, agricultores, camponeses, artesãos, enfim, toda sorte de gente livre que trabalhava em Atenas e havia nascido em Atenas. Porque Atenas definia uma categoria específica para aqueles que eram estrangeiros. Eram chamados metecos. E aí eles consideravam todo aquele que era filho de um estrangeiro, que não tinha na sua origem uma família ateniense, meteco. Beleza? Abaixo dos metecos, né, que eram geralmente famílias pobres ou algumas famílias de comerciantes e tal, você tem aí sim, no caso de Atenas, escravos. Esses escravos, eles se tornavam escravos basicamente a partir de duas modalidades, a partir de dois fatores. Ou eles eram prisioneiros de guerra, né, povos que foram derrotados em guerra pelos atenienses e que se tornaram prisioneiros e foram escravizados, passaram a trabalhar, né, passaram a servir como escravos a indivíduos atenienses ou ao Estado ateniense, ou escravos por dívida. Né? Uma pessoa que se tornava devedora de outra e não tinha como pagar essa dívida, poderia se tornar um escravo, a fim de tentar contornar, pagar essa dívida num longo prazo. Beleza? Então a gente tem essa sociedade ateniense, que era uma sociedade muito desigual. Socialmente muito desigual. Né? Porque o poder político e o poder econômico nesse momento estavam nas mãos da aristocracia. E isso fez com que, cada vez mais, a partir do século VI a.C., você tivesse conflitos entre o demos e a aristocracia e os eupátridas. E qual era o principal motivo para que o demos se revoltasse, para que o demos começasse a se rebelar contra o Estado ateniense? As suas condições de vida muito ruins, condições materiais muito ruins, e não ter direitos políticos. Lembremos que na fase aristocrática, Atenas era governada por uma aristocracia. Somente os eupátridas podiam participar da política. Esses conflitos começam a ficar cada vez mais sérios e começam cada vez mais a ameaçar a autoridade da nobreza. É nesse momento que você vai ter Solon, um magistrado, um membro da política grega, reformando as leis e estabelecendo alguns princípios que dão início a uma conquista de direitos ao demos. Primeiro, ele acaba com a escravidão por dívida, que era uma reclamação constante do povo ateniense. Esses caras reclamavam que só porque eu sou pobre, não tenho condições materiais adequadas e passo a dever a alguém, eu devo me tornar um escravo? Eu devo perder completamente a minha liberdade? Eles não consideravam isso justo e o Solon vai ser o magistrado responsável por acabar com a escravidão por dívida. E segundo, e aí é um passo muito importante para a construção daquilo que a gente vai chamar de democracia ateniense. O Solon vai criar duas assembleias, a Eclésia e a Bulé. Duas assembleias que vão ter um papel decisivo na construção dessa democracia ateniense. Essa democracia, ela se consolida a partir do governo de Clístenes. O Clístenes é o responsável por consolidar esses direitos, ampliar a participação política através da Eclésia e da Bulé. E como funcionava isso? Primeiro, a ideia de democracia, né? Cracia aí tem a ver com poder. Né? A democracia é a ideia de poder para o povo. Então a gente vai ter um governo do povo, um governo do demos. Beleza? E como é que a gente vai dizer que esse demos, que esse povão agora está governando? Porque a gente vai ter uma extensão da cidadania para esses caras. Esses caras passam a ter direitos políticos. E aonde esses caras vão poder atuar politicamente? Nas assembleias, na Eclésia e na Bulé. A Eclésia
é a Assembleia que permite a participação de todos os cidadãos. Isso significa que, a partir do momento em que você considera os membros do Demos cidadãos, todo o povo ateniense pode participar da política. Esses caras podem ir até uma assembleia e tem uma voz que é igual à de um nobre. Ele passa a ter uma voz igual à de um nobre, o direito igual ao de um nobre. Isso é muito importante, né? Agora, como essa assembleia é muito grande, ela é muito ampla, há uma segunda assembleia, a Bulé. A Bulé, e aí tem uma coisa interessante dessa democracia ateniense que está se formando. Ela é formada através de sorteio. Os atenienses enxergavam no sorteio uma forma muito justa e democrática de participação política. Porque você tem ali os nomes de vários cidadãos e você vai sortear esses nomes para participar da Assembleia, né, da Bulé, e ele vai exercer ali um mandato temporário. De tempos em tempos, essa Bulé era renovada e não podia se repetir, aquele que participou anteriormente não podia entrar de novo. Então você tinha uma participação que tentava abarcar a todos aqueles que eram considerados cidadãos. Mas aí a gente tem uma questão. A cidadania ateniense, ela não era como a ideia de cidadania que a gente tem hoje. Ela estava restrita a uma parcela da população. Legal, a gente tem não mais agora um critério de nascimento, de dinheiro, para definir quem é cidadão e quem não é. Mas você tem novos critérios para definir essa cidadania. Critérios esses que vão, obviamente, ser relevantes, ser importantes para entender essa democracia ateniense. Que critérios são esses? Para você ser considerado um cidadão ateniense, você precisava ser homem, mulheres estavam excluídas, você precisava ser adulto, então você tinha uma idade mínima para participar, você precisava ser nascido em Atenas, e não só nascido em Atenas, ser filho de uma família ateniense. Então, a gente vai ter os metecos excluídos desse processo, estrangeiros não participam, né? E você precisa ser um homem livre. Isso amplia, óbvio, a participação, se considerada a fase aristocrática, mas também não amplia para todos. A participação política em Atenas nunca chegou a 20% do total da população. Essa participação variava ali entre 10% e 20%, no máximo ali, geralmente em 15% da população. Então a gente percebe que essa democracia ateniense, ela é um passo muito importante e ela torna a Atenas muito diferente das outras cidades-estado da antiguidade. Ela acaba com a ideia de cidadania para ricos, para nobres, para a aristocracia. Ela amplia o direito à participação política, isso é demais, isso é muito importante. Agora, ela não é uma democracia tão ampla, não é uma democracia tão inclusiva, como a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, onde homens e mulheres podem votar e você basicamente não tem quase nenhuma restrição ao voto. Beleza? Além disso, a gente vai chamar a democracia ateniense de uma democracia direta. Em Atenas, eles não votavam para eleger um representante, como o Ocidente hoje quase todo faz, né? Como a gente faz no Brasil, inclusive, onde a gente vota para presidente, para governador, a gente vota para a Câmara de Deputados, para o Senado, em representantes, né? Em pessoas que vão nos representar politicamente. Em Atenas, o próprio cidadão ia até a Assembleia e tinha o direito de fala. Ele mesmo é quem expressava as suas angústias e os seus projetos políticos. Beleza? Então a gente vai ter uma democracia que era mais inclusiva do que existia antes em Atenas e muito mais inclusiva do que existia em boa parte do mundo antigo. Esse sistema político ele não considerava mais a ideia de nascimento nem de dinheiro, mas ela, apesar de conceder poderes políticos e cidadania a mais gente, não tem uma ideia de igualdade social e igualdade econômica. Ela não tem a pretensão
de acabar com as desigualdades sociais, de acabar com as desigualdades econômicas. Ela acaba com as diferenças políticas e jurídicas. Todos passam a responder às mesmas leis e todos passam a ter voz e podem participar das decisões políticas tomadas dentro daquela polis. Tranquilo, galera? Essa foi a ideia sobre o conceito de cidade-estado e destacando duas polis do mundo grego, Atenas e Esparta. Tchau, tchau. Até a próxima.